Olá, tudo bem com você? Olha só, nós estamos já na última lição da revista da Escola Bíblica Dominical Adulto, CPAD, desse segundo trimestre, que trouxe o tema Relacionamentos em Família. Nós tivemos lições maravilhosas e chegamos hoje à última lição, a lição de número 13, que traz o título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Olha que título maravilhoso. Então vamos repetir o assunto da nossa lição de número 13. A amizade de Jesus com uma família de Betânia, que traz o texto áureo. O texto áureo está em João, capítulo 11, versículo 5. Se você não tem a revista da Escola Dominical, adquira já do terceiro trimestre, que já está aí, tá bom? Então diz assim o texto áureo: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, capítulo 11, versículo 5. A verdade prática que a nossa lição traz diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade dos relacionamentos. Nós temos também uma palavra-chave e dessa vez a palavra-chave dessa lição é amizade. Então vamos repetir. Qual é a palavra-chave? Isso, amizade. Qual é o título da nossa lição? A amizade de Jesus com uma família de Betânia. E aí nós temos a nossa leitura em classe, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, e no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Então, você pode pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura. Se você tem a revista, está escrito aqui na revista, tá bom? Mas nós vamos lá. Nós temos uma lição que ela está dividida em três tópicos principais. O primeiro dele fala da vida social de Jesus. O segundo, os frutos da amizade com Jesus. E o terceiro, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Então vamos ver. Nós temos essa lição falando de que Jesus tinha amizade com uma família que morava em Betânia, certo? Essa família era composta de Marta, Maria e Lázaro, duas irmãs e um irmão, certo? Então veja só, a introdução da nossa lição, ela vem trazendo que o propósito da nossa lição é abordar o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus. Essa lição vem falando da amizade de Jesus com uma família. Era uma amizade cristã. Então vamos ver. Essa lição tem como objetivo, quais são os objetivos dessa lição? Explicar a vida social de Jesus. Jesus tinha uma vida social, sim. Elencar os frutos da amizade com Jesus, trazer ao nosso conhecimento esses frutos e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Então vamos lá. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Não tem coisa melhor do que ter um amigo. Às vezes alguém diz assim, eu não sou amigo de ninguém, mas é sempre bom ter alguém que você possa confiar, que você possa conversar. Muitas vezes alguns assuntos que você não tem a liberdade de conversar com todo mundo, né? Então a gente sempre tem uma pessoa mais chegada, mais amiga. E Jesus era amigo dessa família. E olha o privilégio dessa família em ter um amigo como Jesus, né? Nós estudamos já a vida de Jesus, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua parte de adolescente, a sua parte adulta, nós já vimos isso. E agora nós estamos encontrando Jesus com amizade com uma família de Betânia, constituída de duas irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Então vamos lá. A vida social de Jesus, que é o primeiro tópico, e o primeiro parágrafo, esse primeiro tópico, ele traz
3 parágrafos. O primeiro dele fala que Jesus foi um ser social, criado na casa de seus pais. Jesus foi criado na casa de seus pais. Aonde? Na cidade de Nazaré. Então ele foi criado ali por seus pais, ele tinha irmãos, ele certamente tinha vizinhos. Era uma vida comum, como é a sua vida, como é a minha vida, não é verdade? Agora olha só, só que Jesus, como sendo o filho mais velho, porque Jesus ele é o filho mais velho de Maria. Maria teve outros filhos, mas Jesus é o filho mais velho. Como filho mais velho e obediente aos pais. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, além dele ser o filho mais velho, primogênito, ele era o unigênito de Deus, primogênito de Maria. Ele era obediente a seus pais e acompanhou seu pai terreno, José, e ele acompanhando, ele era um menino tão obediente, um adolescente tão obediente, que ele olhou a profissão do seu pai e ele aprende a profissão de carpintaria. Olha que coisa maravilhosa isso. E isso fazia com que ele tivesse convivência com as outras pessoas. Chegavam os clientes, mandava fazer, então ele era uma pessoa, ele não era uma pessoa que se escondia, não. Ele era um ser social. Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da sua família, quanto as de fora. E ele estabelecia amizades. Então, depois de Jesus deixar a casa de sua mãe, ele se dispõe, depois já com 30 anos, o pai dele, José, já havia morrido, ele ajudava a sua mãe na criação dos outros irmãos, como sendo o filho mais velho, ele tinha essa responsabilidade, até hoje a gente vê famílias assim também. Quando ele deixa a casa da sua mãe, ele vai se dispor a seguir o projeto do Pai Celestial. Mas ele desobedeceu a Deus? Não, ele estava fazendo tudo conforme a determinação de Deus na vida dele. Nós aprendemos muito com Jesus nesse sentido. E aí ele vai e começa a peregrinar por toda a terra da Palestina, fazendo o quê? Pregando o evangelho e realizando prodígios e maravilhas, como nós encontramos na Bíblia Sagrada. A ponto de a gente encontrar no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, que Jesus diz a seus discípulos assim: eu não vos considero servos, eu considero vocês amigos. E amigo é uma coisa mais íntima. Agora, pensa, nós sermos considerados amigos de Jesus. Que coisa maravilhosa. E aí, olha o que acontece. Em Betânia havia uma família que tinha uma casa que tinha o costume de hospedar. Era uma casa de uma família hospedeira. Que família era essa? Esse é o segundo parágrafo do primeiro tópico dessa lição, que vem falando a respeito, o tema da nossa lição é a amizade de Jesus com a família de Betânia. E aqui chega essa hora. Nós já falamos que Jesus foi um ser social e agora é uma casa hospedeira. Vamos falar dessa amizade que Jesus faz com essa família de Betânia. E Jesus desfrutava de uma amizade muito bonita. Jesus ia para lá, ficava hospedado. E interessante que a Bíblia diz que quando a família era composta de Marta, Maria e Lázaro. João 12, versículos 1 e 2 fala sobre isso. E toda vez que Jesus ia a Jerusalém, sabe o que acontecia? Jesus procurava visitar a família, essa família que ele havia feito uma grande amizade. E se tornou especial essa relação entre eles, porque era uma amizade tão bonita que quando ele chegava, era uma amizade tão sincera, e isso é bom a gente aprender, conservar as amizades sinceras. Era uma família que acolhia. Jesus chegava ali, interessante que ele era recebido por essa família. É o parágrafo 3 desse primeiro tópico que nós estamos falando. Ele era recebido por Marta, Maria e Lázaro. E era um acolhimento especial. Olha só, esse terceiro parágrafo desse primeiro tópico diz assim: se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, porque os próprios irmãos de Jesus não compreendiam a missão dele, mas ele tinha amigos que compreendiam. E esses amigos eram Maria, Marta e Lázaro. Acolhido especialmente para seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão. Quando Jesus dá a missão aos 70, que manda sair de 2 em 2, isso aqui acontece.
é quando o Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Jesus vai para onde? A aldeia de Betânia. Quem mora lá? Essa família que era amiga de Jesus. A sua irmã Marta foi quem recebeu Jesus. Ela recebe, boas-vindas, podem entrar, é muito bom estar com vocês aqui. Só que Maria, o que ela faz? Ela recebe, mas ela faz uma coisa interessante. Maria, ao invés de preparar um chá, um suco, uma comida, um pão, um almoço, não, ela se senta aos pés de Jesus. Está em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. E aí acontece o quê? Marta, que é a sua irmã, que estava lá fazendo as coisas para servir a todos eles, ela se incomoda. E ela vem dizer, olha aqui, Jesus, que história é essa? Ó para Maria, ela fica sentada aí, eu estou trabalhando sozinha. E Jesus, com muito carinho, entendendo tudo isso, diz, Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Mas isso não significava que Jesus estava diminuindo a ação de Marta. Marta estava fazendo também, estava servindo ao Senhor. Fazendo o quê? Fazendo a alimentação que ia servir a Jesus e seus discípulos. Isso também é uma prova de amizade. Então vamos lá. A família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Olha que coisa linda, ter um amigo igual a Jesus é muito bom. E aí nós vamos agora para o segundo tópico que fala sobre os frutos da amizade com Jesus. Toda amizade boa, ela produz fruto. A presença real do Filho de Deus, quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Olha que coisa linda essa família tem agora. Nós estamos no segundo parágrafo, segundo tópico dessa lição, que fala da amizade de Jesus com uma família em Betânia. Então, eles começam a desenvolver uma amizade mais segura. Aquela família sabe que não estão hospedando apenas um amigo, estão hospedando o próprio Filho de Deus. E isso é maravilhoso. A amizade de uma família com Jesus converge em quê? Em adoração, a ponto de Maria, quando Jesus chega, fica aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. E isso é gratificante. E aqui nós encontramos também, em João capítulo 12, versículo 3, fala a respeito, quando Jesus está em casa de Maria, Marta e Lázaro, Maria adora Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro. Isso era caríssimo, ungindo seus pés. E ela fez o que também? Enxugou seus pés com os seus cabelos. Você pode ler em João capítulo 12, versículo de número 3. Aqui nessa ação a lição é muito clara. A família que recebe Jesus em sua casa, ela desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Então, a nossa alegria é ter Jesus como nosso amigo pessoal. Isso é maravilhoso. E olha só. E aí a gente vai nesse segundo tópico que vem falando sobre os frutos dessa amizade com Jesus. Olha quantos frutos. Receber Jesus em casa, servir a Jesus, ouvir do próprio Jesus, ungir seus pés. Olha que coisa linda. Ter uma ação maravilhosa, espiritual com Jesus. Eles sabiam que ali estava o Filho de Deus. E aí, vamos ao terceiro parágrafo desse segundo tópico, que fala dos frutos da amizade com Jesus. O serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta, aquela que foi fazer a comida, aprendemos a importância do serviço em família. Porque alguém na família, quando se recebe uma visita, uns ficam fazendo sala, né, conversando, dando atenção, e outros vão para a cozinha preparar o alimento. Uns conversam os assuntos normais. Isso não significa que quem está na cozinha não pode fazer parte, pode, mas tem uma responsabilidade naquele momento preparar os comes e bebes, chamado, não é verdade? Olha só, Marta, com os trabalhos do lar, indica a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Isso mesmo, porque não é só receber
tem que se fazer alguma coisa, preparar alguma coisa. Mas, irmã, e hoje, o que eu posso fazer para receber Jesus? O que você pode fazer? Abra o seu coração e demonstre a Ele a sua gratidão, o seu amor. Agradeça a Ele pela morte na cruz do Calvário, pela vida que Ele tem nos dado, pela salvação que Ele comprou e pagou com alto preço de sangue, e que Ele é levado à cruz, morre e ressuscita, e vai um dia nos levar para morar com Ele. Olha que coisa maravilhosa, isso é uma amizade linda. E aí, olha só, Marta procurava agradar Jesus da parte material. Maria ia para a parte espiritual. Ela sentia uma necessidade maior de ser alimentada espiritualmente. E olha só, aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. Tem gente que fala mal de Marta, mas não vamos falar mal dela, não. Então vamos lá. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Não é só eu sou amiga de Jesus e agora eu vou ficar direto, eu só vou ler Bíblia, eu só vou orar, eu só vou para a igreja, eu vou deixar minha casa desarrumada, não vou fazer comida, quem quiser que faça. Não é assim, não. Não é assim, não. As coisas têm que ser com medidas, pautadas, com sinceridade. A gente pode estar fazendo um jantar, um almoço para receber alguém na nossa casa, sabendo, uma pessoa que vem nos visitar. Nós podemos falar de Jesus, mas temos que também nos alimentar. É muito bom ter algo para se alimentar e sentar-se à mesa para ter comunhão com a presença de Jesus Cristo na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Mesmo fazendo as coisas material, precisamos entender que nós precisamos estar alimentados espiritualmente. Lucas capítulo 10, o versículo 40. Lucas 10, o versículo 40 até o 42 diz assim, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus não estava dizendo a Marta que o trabalho dela não era importante. Era, mas naquele momento, Maria havia escolhido a melhor parte. Porque Maria, de uma maneira ou de outra, era como que ela sentisse que Jesus não ia ficar todo o tempo ali. Ele tinha uma missão a cumprir e ele ia cumprir. Ela precisava aproveitar ao máximo a presença de Jesus e preferiu sentar-se aos pés de Jesus. Então, vamos preferir também estar em comunhão com o Senhor Jesus. Agora, nós temos, então, finalizando o segundo parágrafo, o segundo tópico, os frutos da amizade com Jesus. A família que cultiva amizade com Jesus pode colher muitos frutos. E os frutos dessa amizade é sempre bom. O aconchego, os dons espirituais, a oração, a presença de Deus, as respostas às orações. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos para o terceiro parágrafo dessa lição maravilhosa, que traz a palavra-chave amizade e que traz o título da nossa lição, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Vamos agora ao terceiro e último parágrafo, que fala das lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família era uma amizade tão linda que a gente vai encontrar no momento difícil, quando Lázaro fica doente. Jesus está longe e as irmãs de Lázaro mandam um aviso, diz a Jesus que o amigo dele está doente. E interessante que essa passagem é muito complicado para a gente entender isso assim, porque Jesus não vem na mesma hora, ele recebe o aviso e ele fica. Ele não vai imediatamente.
Mas todos os atos de Jesus têm uma resposta, um porquê. Talvez nós estamos assim, mas eu preciso que Jesus me socorra agora, mas não é o tempo perfeito de Jesus te socorrer. Olha o que acontece aqui. Nós vamos ver uma coisa aqui. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Muito bem. Eles amavam Jesus e eram amados por Jesus. E aí, nós vemos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Maria gostava de adorar, Marta preparava os alimentos, né? Então, mas era tudo feito com alegria, com regozijo. Então, vamos ver aqui. Ponderando quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços. Enquanto Maria, ela se sentava aos pés de Jesus. Então, vamos lá. Quando a gente chega, que a gente encontra que Lázaro adoece, mandam chamar Jesus, Jesus não vem, finda que Lázaro morre. E aí Jesus diz assim, vamos querer, e quando chega aquela agonia, e aí é falado, olha, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não, entendeu? E aí, essa amizade toda, o fruto dessa amizade é tão maravilhoso, que olha que fruto maravilhoso essa família colhe através da amizade sincera com Jesus. Lázaro fica doente e morre. Jesus chega, Lázaro já está sepultado. E o que é que acontece? Jesus vai lá e chama Lázaro, ressuscita Lázaro, o seu amigo. Mas Jesus ressuscitou Lázaro só porque era amigo dele? Não. Jesus ressuscitou Lázaro porque era para glorificar o nome de Deus. Porque a morte de Lázaro não era para morrer, ficar morto, não. Era para que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido, o nome de Deus fosse engrandecido naquele lugar. E olha que coisa, é uma coisa maravilhosa isso, entender que as amizades, a amizade com Jesus gera bons frutos. E nós chegamos aqui nesse final dessa lição maravilhosa. Olha só, o que é que nós encontramos aqui? A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Portanto, deve ter uma vida social agitada. Ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Tenha a sua vida, regozije-se, tenha a sua vida social agitada, tenha, mas tenha as raízes profundas na vida espiritual também. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual, se nós abandonarmos a vida espiritual, pensando só na material. Nós vamos ser enfraquecidos. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. A nossa família precisa estar arraigada na vida espiritual, no aconchego com Jesus. Ter vida social, sim, mas ter vida espiritual ativa também. Então, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e de cuidado. E isso é pontuado em toda essa amizade. Quando Jesus chega, quando ele é recebido, quando ele é acolhido e quando ele também, no final da história, que Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Isso é uma prova de uma amizade tão linda, de um fruto tão maravilhoso que foi cultivado por essa família. Não era uma família de uma amizade falsa. Eu recebo agora porque eu tenho que receber, porque é Jesus. Não, para mostrar para os vizinhos que eu recebi Jesus. Não, aquela família não era assim. Aquela família era uma família hospedeira, honesta, sincera e agradecida. E que nos ensina uma grande lição de sermos amigos de Jesus, ter Jesus como nosso amigo pessoal. Então, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor
e cuidado. E concluímos a nossa lição, que traz o título Amizade, traz a palavra-chave amizade, e que traz o título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. A nossa amizade com Jesus implica ter a comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. Foi isso que aconteceu com Jesus, sendo amigo de Marta, Maria e Lázaro. A família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor. Procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. Isso é amizade. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma classe maravilhosa. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa, desse segundo trimestre. Que Deus continue te abençoando. Foi muito bom ter você acompanhando esse comentário singelo dessa missionária Ivailza Marques. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ivailza Marques e eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em São Paulo. Que o Senhor continue te abençoando, prosperando você e a sua família e que tenhamos uma amizade sincera para com os nossos irmãos, nossa família e tenhamos a presença de Jesus na nossa vida. Beijo no seu coração e o Senhor continue te abençoando. Então estude a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus tenha sempre com você. A Bíblia Sagrada e a revista da Escola Dominical, que domingo, no próximo domingo, estaremos já no terceiro trimestre. Que o Senhor nos abençoe. Foi muito bom passar com vocês esse tempo aqui falando da vida de Jesus. Deus te abençoe.